Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais uma vez no culto da comunidade. Tenho certeza que você está no lugar certo. E Deus será louvado nesta noite. Se você tem algo a agradecer, eu convido você a cantar, porque cantar é uma forma também de agradecer a Deus. Eu quero que você fique de pé e junto vamos louvar o nome do Senhor. Agradecer a Deus pela vida, por ser um Deus tão misericordioso que nos concedeu o privilégio de estar com vida nessa noite, nesse dia. Convido você a louvar a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar? Eu quero que você louve ainda mais com poder, mais com fé. Agradecer, Senhor, porque estamos na Tua presença e queremos, Senhor, estar neste lugar. Queremos que Teu Santo Espírito venha estar no nosso meio, que possamos sair cheios do Teu santo e poder, Teu bom Espírito. Receba este louvor, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus pedimos, amém. A igreja pode se sentar? Vamos cantar desse poderoso Deus, esse forte Deus. Há uma dinâmica de homens e mulheres. Os homens começam a louvar, depois as mulheres. Forte Deus. Forte Deus. As mulheres.
podemos confiar nesse Deus? Eu convido você a ficar de pé. Eu quero que você faça desse hino uma forma de agradecimento a Deus e talvez um pedido que você tenha a fazer nesse momento. Hoje de manhã a gente viu nos jornais, quem assistiu na televisão, um acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul. 200 e poucas pessoas vieram a falecer. E eu quero fazer desse momento especial que podemos cantar e ao mesmo tempo pensar nas famílias daquelas pessoas que vieram a falecer. Vamos orar pelas famílias, que Deus, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira de misericórdia, venha confortar aquelas famílias. Você pode ficar de pé? Quero que você cante com fé, cante olhando para Jesus neste momento, para que Ele se incline a nós e tenha misericórdia de nós. E venha derramar suas bênçãos sobre cada um de nós. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Você pode cantar mais forte? Enquanto eu calei, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoar-te minhas faltas e ao cercar em minhas águas estarei. Se você é bem-aventurado, louve o Senhor. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. E Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para sarar. O pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Abre seu coração agora neste momento. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite, Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado.
Hoje de manhã, no culto da madrugada, a gente estava conversando que a gente não ia saber o que ia acontecer durante esse dia, essa semana. E agora há pouco, eu estive ali no hospital visitando o irmão Hélio. Ele não está bem. Ele é o nosso irmão querido. Nós precisamos orar para que Deus, que é um Deus que é forte, um Deus que é o Deus dos impossíveis, esteja do nosso lado. Depois eu passei na casa da irmã Viné, visitei a irmã Viné, irmão Antônio. Graças a Deus que eles estão aqui. Mas eu dei uma passadinha na casa da minha mãe e ela me falou que a minha avó também está internada. E a gente precisa sim desse Deus. Pessoas queridas que a gente ama muito estão sofrendo. Vamos orar para o Senhor, para Ele nos ajudar o irmão Hélio, ajudar aquela família das 233 pessoas que morreram agora nessa madrugada. Vamos orar para que Deus abençoe a minha avó, para que Deus nos abençoe. Vamos ter duas orações, o Tony vai fazer uma e eu faço a outra aqui. Vamos ajoelhar? Grandioso Deus, eterno Pai que habita nos céus, pela fé, Senhor, nós entendemos e acreditamos que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai, ouvindo o bater de cada coração. Nós queremos, Senhor, chegar diante do Teu trono de graça nesse momento, não com os nossos méritos, Senhor, mas apresentando ao Senhor Teu Filho amado Jesus, que deu a cada um de nós aqui a oportunidade de termos esse livre acesso ao Senhor. Ó Pai, nós não somos nada. O Senhor vê que a gente se abala por pouca coisa. Imagina quando acontecem coisas grandes como essas que estão acontecendo hoje. Por isso, Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, que derrame o Teu Santo Espírito sobre o nosso ser, para que a gente consiga aguentar as batalhas dos últimos dias. Eu não peço ao Senhor apenas que cure o corpo, não. Peço ao Senhor que cure a alma das pessoas, que restaure a saúde espiritual, Senhor, porque essa a gente precisa para a eternidade. O físico é apenas um bônus que o Senhor nos dá. Tenha misericórdia, Senhor, dessas pessoas que foram mencionadas aqui. Eu estendo, Senhor, abro o leque na nossa cidade de Sobradinho. Quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo agora, nesse momento, por um ente querido doente, ou, Senhor, por amigos que estão no hospital. O Senhor sabe, Pai, o Senhor conhece cada canto dessa cidade. E eu, Senhor, quero apresentar ao Senhor essas situações, porque nós acreditamos e confiamos que o Senhor tem o remédio para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu entrego a cidade e a comunidade de Sobradinho em Tuas mãos. Continuando, Senhor, nós estamos de joelhos porque no ato de humildade, um ato de querer, não de querer mostrar alguma coisa para o Senhor, porque os nossos atos, eles não compram nada, eles não são nada, mas estamos aqui de joelhos humildemente, ó Deus, para colocar o nosso coração, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Este mundo é um mundo cheio de pecado, cheio de dores. E, Senhor, isso não é bom. Não é bom porque nós sofremos. O pecado nos faz sofrer muito.
nós não vamos acostumar nunca com a morte, porque fomos feitos para sermos eternos. Sabe, Deus, nosso coração hoje está triste, está angustiado, porque estão acontecendo várias coisas, como por exemplo a morte daquelas 233 pessoas no Rio Grande do Sul. Por favor, Senhor, conforta aquelas famílias. Que tragédia. Nosso coração está muito triste, ó Deus, porque nosso querido irmão Hélio está no hospital. Nós pedimos humildemente, se for da tua vontade, que o Senhor envie um anjo poderoso e ele esteja ali do lado do irmão Hélio. Tem também a minha avó, que está longe daqui. Dê a ela a oportunidade de ver a tua glória, ver o teu poder, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus forte, poderoso, Deus dos impossíveis. Essa nossa oração é uma oração de pecadores, de falhos, mas estamos orando a um Deus misericordioso, que por misericórdia ouve a nossa voz e a nossa prece. Por isso, louvado seja o teu nome por todas as bênçãos, louvado seja o teu nome pelo Deus que tu és. Em nome de Jesus, fica conosco, fica com o pregador desta noite, consola os nossos corações e quando sairmos daqui, saiamos com um coração forte, consolado, confiantes no teu amor e nas tuas promessas. Louvado seja o nome de Deus. Amém, Senhor. Convido você a cantar esta canção, uma canção que vai preparar o seu coração para a mensagem de hoje. Momentos assim. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, Leve suas mãos e adore a Ele. levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro.
Eu gostaria de apresentar o irmão Ribamar Diniz. Ribamar é um servo do Senhor, teólogo. Ele está em nossa igreja, vai nos trazer um assunto mais estudado no mundo inteiro, por uma escola sabatina que todos os sábados nós estamos estudando sobre o criacionismo. E logo depois do culto, nós teremos ali embaixo um stander com o material que ele trouxe para oferecer para você. Se você puder adquirir, será muito importante. Irmão Ribamar, o Senhor está aqui, neste lugar, que o Espírito Santo lhe inspire. Amém. Boa noite a todos. Antes de abrir a palavra de Deus, gostaria de dizer que estou muito feliz de conhecê-los, de conhecer um pouco mais a família de Deus. Estivemos realizando essa palestra em todas as igrejas do distrito do Itapuã. Paranoá também recebeu essa palestra. Viajamos a Samambaia, onde também foi realizada essa palestra. E agora, essa é a segunda igreja que recebe aqui em Sobradinho. Então, agradeço a vocês pelo convite, através do pastor Antônio, dos anciãos da igreja. E gostaria de dizer, irmãos, que algumas pessoas estão tristes com ele, mas Deus está conosco. Deus, Ele vai nos ajudar, nos confortar e derramar o seu poder para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Amém? Vocês ouviram um tema que é justamente a questão criacionista. Mas para entender o que é criacionismo, nós precisamos contextualizar o assunto. Então, eu decidi, irmãos, trazer um tema para que vocês entendam não apenas a questão criacionista, como foi divulgado, que nós iremos tocar, mas também o contexto espiritual desse assunto, ok? Então, eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas a vocês. Quantos de vocês já conhecem a Bíblia, já estão esperando a volta de Jesus há mais de 5 anos? Vocês poderiam levantar as mãos? Um bom número. Quantos estão estudando a Bíblia? Estão vindo à igreja, estão conhecendo a Bíblia e se preparando para um futuro batismo? Vocês poderiam levantar a mão? Tem um bom número também, sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Então, se alguma coisa que vocês ouvirem, esse grupo aqui, não entender, então depois você pode conversar com alguém mais antigo da igreja que eles vão explicar para você, tá bom? Ou então, a melhor maneira seria também ter os materiais que serão disponibilizados no final. Cada um de nós estamos aguardando a volta de Jesus. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. E eu gostaria de mostrar um vídeo aqui e que você pensasse na volta de Jesus nesse momento. Pense na volta de Jesus. Vou pedir que apaguem essas luzes aqui da frente, por favor. E ao ver essas imagens, pense na volta de Jesus. E após o vídeo, eu gostaria que algumas pessoas falassem uma palavra ou 2 palavras, o que vocês sentiram ao ver as imagens do vídeo, pode ser? Vocês sentiram alegria, sentiram tristeza, sentiram confiança, sentiram medo, expectativa, ansiedade? Gostaria que vocês falassem o que vocês sentiram ao ver essas imagens. Ok, vamos ver. Suicide adhere to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. What are the odds?
building these ships. So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. Wasn't it also decided that people have the right to fight for their lives? No matter what happens, we'll all stay together. Muito bem, o que você sentiu ao ver essas imagens? Gostaria que algumas pessoas falassem uma palavra, 2 palavras, por favor. O que você sentiu? Pode falar. Ansiedade, o que mais? Oi? Medo. O que você sentiu? Pode falar. Ou não sentiu nada? Falta de ar, ok. Alguém mais quer falar? O que você sentiu ao ver essas imagens aí? Alguns já participaram, os outros estão na expectativa. Sabe, irmão, se Jesus voltasse em nossa geração, quantos de nós estaríamos prontos? Essas imagens, elas são um reflexo pálido do que será a volta de Jesus. E normalmente, ao pensar na volta de Jesus, alguns sentimentos vêm à nossa mente. Senhor, se Jesus volta, eu não estou preparado. Sabe, hoje, o inimigo de Deus, irmãos, ele está usando algumas armas para que você não esteja preparado para a volta de Jesus. Como se chama a primeira arma? Muito bem. Para não acreditar na evolução, diz Richard Dawkins, você deve ser ignorante, estúpido ou insano. O ateísmo tem sido promovido através de livros como esses aqui. E de publicidade como essa que você pode ver nesse ônibus aí. E é interessante que ali está escrito, provavelmente Deus não existe. Pare de trabalhar agora e aproveite a sua vida. Então aqueles que estão se preparando para a volta de Jesus têm sido confrontados com o ateísmo. A ATEA é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Veja a mensagem que ela passa para você. Religião não define caráter. Agora eu quero que vocês participem mais. Essa é uma palestra, não é exatamente um sermão. Desses 2 personagens aqui, qual deles vocês acham que é uma pessoa legal, uma pessoa que aparentemente tem um bom caráter? Muito bem. E qual dos 2 é uma pessoa difícil, complicada? Muito bem. Então a ATEA diz assim, você não precisa ser uma pessoa religiosa para ter um bom caráter. Então, as pessoas que estão se preparando para a volta de Jesus são confrontados também com a segunda arma do inimigo de Deus. Como se chama a segunda arma? Muito bem. Vocês sabem que a igreja mais representativa que há, ela prega que o ser humano é imortal, que a alma é imortal. E as demais igrejas, irmão, com poucas exceções, elas também creem assim. Elas creem que após a morte você continua vivo. E isso tem sido promovido através de vários meios, inclusive filmes, como os 7 filmes da série Harry Potter, ok? A outra arma, como se chama a terceira arma? Evolucionismo. A revista Time é a primeira em circulação mundial. A segunda é a Newsweek e a terceira é a revista Veja aqui do Brasil. Todas elas oferecem espaços para promover o evolucionismo.
Com certeza todos nós já vimos essa imagem estilizada aqui, não é assim? Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos confrontar esse tipo de ideias. Temos uma lição bíblica que é estudada no sábado pela manhã, chamada lição da escola sabatina, que nos ajuda. Mas nós precisamos de mais argumentos, de mais informação. E para você não ser enganado, nos últimos dias, antes da volta de Jesus, você e eu, precisamos conhecer novos argumentos no conflito final. Ok? Há um grande conflito entre o bem e o mal. Uma luta cósmica que envolve as forças do bem e as forças do mal. E essa luta é apresentada na Bíblia. Abra a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, por gentileza. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. O versículo 7 do capítulo 12 introduz esse grande conflito, essa grande batalha entre o bem e o mal. Apocalipse 12, verso 7. Muito bem, muito obrigado àqueles que estão ajudando aí os nossos convidados a abrir a Bíblia, a ajudar. Muito bem, o verso 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Em algum momento da eternidade, irmãos, Lúcifer, um anjo que havia sido criado perfeito por Deus, decidiu se rebelar contra o seu Criador. E começou uma luta cósmica entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro. E há dois assuntos principais, irmãos, nesse grande conflito. Quer saber quais são eles? O primeiro é o caráter de Deus. Lúcifer, ele disse lá no céu, Deus não é amor. E o segundo é a lei de Deus. Ele também disse lá, a lei de Deus não é justa, não é necessária. Então esse grande conflito se trasladou para essa terra. Satanás, usando uma serpente como médium, enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E essa terra agora faz parte desse grande conflito. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que eu tenho a ver com o grande conflito? Qual é a minha participação nele? E o tema do criacionismo? Por que ele faz parte desse grande conflito? Vamos ler esses dois textos. Eu vou pedir aos homens que procurem 1 Coríntios 4, 9. E vou pedir ao irmão Marcelo que leia quando encontrar. Todos os homens. Todas as irmãs, todas as mulheres, por favor, procurem Apocalipse 12, 17. Aí nós iremos saber qual é a nossa participação nesse grande conflito. 1 Coríntios 4, 9, para todos os homens. E as mulheres, eu vou pedir a uma irmã, pode ser você, irmã de preto, aqui na frente? Apocalipse 12, 17. Vamos começar com os homens. Obrigado, irmão. Nesse grande conflito, nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a homens como a... Ou seja, os seres, irmãos, do céu e dos outros planetas criados por Deus estão olhando para nós, para ver como nós nos comportamos. Se nós dizemos Deus é amor, e se nós dizemos a lei de Deus é justa, ela é necessária para a nossa cidade, para o nosso país, para o planeta Terra. Segundo aspecto, Apocalipse 12, 17. Obrigado, irmã. Então, nos últimos dias, haveria uma intensificação desse conflito. E Satanás estaria irado contra um grupo de pessoas que formam parte de uma igreja, que guarda os mandamentos de Deus. Aí está, irmãos.
a questão da sua participação no grande conflito. Michelson Borges diz o seguinte: se pensarmos bem, o palco principal desse conflito é a nossa mente. É ali que ocorre a cada instante a disputa pelas nossas afeições. Quem de vocês já sentiu na mente essa luta, esse conflito entre amar a Deus, amar as coisas que fazem parte do céu, e amar o inimigo de Deus, e amar os prazeres dessa terra? Quem não já sentiu? Eu creio que todos nós já sentimos, especialmente vocês que estão estudando a Bíblia, mas Deus dará vitória para vocês, amém? Nos últimos dias, irmãos, Deus quer preparar um povo para a volta de Jesus. E Satanás, ele tem um espetáculo paralelo. Assim como Deus tem as suas 3 mensagens angélicas, de Apocalipse 14, cujo âmago, cujo centro é, segundo Ellen White, é a justificação pela fé, a dependência. Satanás também dispõe de uma tríade filosófica útil a seus propósitos. Para ser mais claro, para Deus, para preparar um povo para a sua volta, ele tem quantas mensagens? Podem falar. E Satanás tem quantas mensagens? 3. Vamos conhecer agora cada uma delas. Você sabia que na mesma época que o movimento adventista, que deu origem à igreja adventista, surgiram também 3 ideias que, à semelhança da mensagem pregada pela igreja, se espalharam em todo o planeta e conquistaram milhões de adeptos. Você sabia? Os pioneiros adventistas, eles decidiram pregar as verdades bíblicas através das publicações, dos livros, das revistas. E o inimigo de Deus também decidiu plantar as suas ideias através da literatura. Em que ano, irmãos, houve aquele grande movimento pregando a volta de Jesus? 1844. Em que ano surgiu o famoso marxismo, o socialismo alemão? 1848, quando foi publicado o livro O Capital, de Marx e Engels. E Marx diz assim: a religião é o ópio do povo. A religião entorpece o povo. As pessoas não precisam de religião. Ok? Agora, em 1857, na mesma época, surgiu o Espiritismo moderno, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Acompanhe o raciocínio. Você sabe que naquela época também as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, elas ouviram pancadas em casa e elas passaram a se comunicar, e Ellen White fez uma advertência dizendo assim: vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele e outra indiretamente, mediante seus agentes, mas tudo provinha de Satanás. Vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas, que isso se espalharia mais e mais. O poder de Satanás aumentaria, e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres. Breve virá esse tempo, e teremos que segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos estes grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. Aí está o propósito do Espiritismo nos últimos dias. Irmãos, em que ano o Espiritismo surgiu no Brasil? Podem falar. Há quantos espíritas em nosso país? Há quantos centros espíritas aqui no Brasil? E há quantas editoras que publicam material espírita? Sabe, irmãos, há quantas editoras no Brasil que publicam a verdade? Uma, não é? Vocês conhecem. Agora veja, irmãos, como o Espiritismo cativou o mundo, como Ellen White usa essa expressão no livro Grande Conflito. Ok? Agora, entramos mais no tema que vocês ouviram ser promovido aqui. Em 1859, valendo um brinde. Eu vou pedir ao Josimar, que pegue na nossa mochila aqueles 6 brindes que nós trouxemos para a igreja, Josimar, por favor. Está dentro da mochila, para a gente ir distribuindo. Valendo um brinde, irmãos, bom, porque a gente não vai ter tempo depois para fazer sorteio.
Em que ano surgiu o evolucionismo de Darwin? Agora, para você levar o brinde, em que ano a Igreja Adventista recebeu o seu nome? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Levanta a mão. Lá atrás. Quase, irmão, quase. Não, quase. Alguém sabe? Não. 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 Ninguém sabe, né? Então depois eu faço outra pergunta. Alguém sabe? É em 1800, na década de 60. Não, está longe. Não. Estão reprovados em história da igreja. Não, foi em 1860. Na mesma época aqui. 63 foi a organização da igreja quando surgiu a Associação Geral. Mas daqui a pouco eu dou o brinde. Então veja bem, irmãos. Naquela época surgiu o livro A Origem das Espécies, que em resumo contradiz a primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Agora, Darwin, em sua obra, disse assim: o ser humano, ele é produto de uma evolução baseada na seleção natural. Ou seja, o homem não foi criado por Deus. O ser humano surgiu, evoluiu. Você acha que foi coincidência que essa teoria tenha sido divulgada na mesma época, ou você acha que há o dedo de alguém aí? O que é que vocês acham? Claro que há, não é? Claro que há. Graças à teoria da evolução, o relato da criação em Gênesis passou a ser considerado lenda, minando a credibilidade do relato de Gênesis. Desencadeia-se um efeito dominó, derrubando toda a teologia bíblica. Se a criação não foi exatamente como está descrita, não houve queda aí, por conseguinte, a redenção não é necessária. Nesse caso, para que Jesus voltará? Ou para que o sábado como memorial da criação e selo de Deus? Veja como a teoria da evolução é perigosa para aqueles que creem na Bíblia. Mas você pode pensar assim: mas as pessoas creem na Bíblia, as pessoas são cristãs. Eu quero mostrar a você agora uma reportagem exibida pelo canal mais representativo no Brasil. Note o que as igrejas creem sobre a evolução. Preste bem atenção. Quantos aqui creem que Deus é o Criador e que Gênesis é literal, é do jeito que está escrito? Levanta a mão. Agora veja essa reportagem, fundamentalismo religioso, por gentileza. Preste bem atenção. É o outro vídeo que está solto, fundamentalismo religioso. Isso. No próprio pendrive tem um videozinho chamado fundamentalismo religioso. É uma reportagem internacional em que será debatida. Ótimo. Começou hoje em Roma uma conferência internacional em que será debatida a relação entre a teoria da evolução de Charles Darwin e a fé. Quem conta é a correspondente Ilse Scamparini. No teto da Capela Sistina, os afrescos da criação de Michelangelo, Deus dando vida a Adão e Eva, teoria cristã para o início da humanidade. Charles Darwin, cientista inglês que nasceu há 200 anos, explicou o mundo de outra forma. Cada espécie descende de uma seleção natural, genética, influenciada por fatores ambientais. O homem e os macacos teriam uma origem comum. Se hoje a igreja não o apoia, também não nega mais o seu trabalho. Na Universidade Gregoriana de Roma, um seminário internacional discute, 150 anos depois da publicação, a origem das espécies de Darwin. Pesquisadores católicos e laicos tentam conciliar fé e razão. O cardeal William Levada, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, esclarece:
Nossa crença está na criação. Acreditamos que não importa como o que foi criado tem evoluído. No fim das contas, Deus é o criador de todas as coisas, diz ele. Darwin era cristão e até pensou em ser padre.